STF. O que eles estão fazendo? O que eles deveriam fazer? E no fim, quem está pagando essa conta? Neste episódio do Fala aí Política por Luiz Otávio, nós vamos tratar de um assunto que está enchendo os principais canais de notícias e sendo hoje um dos principais assuntos comentados, avaliados e tratados em rodas aí, que tem certeza de roda de amigos nos bares do país, sobre a função real do STF. Vocês já pararam para pensar que existe um grupo de 11 pessoas no Brasil que ganham mais de 45 mil reais por mês, tem carro com motorista, segurança paga pelo Estado, 60 dias de férias por ano e o salário deles serve de teto para todos os outros servidores públicos do país? Pois é, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. E hoje eu vou te mostrar o que eles deveriam fazer, o que estão fazendo e quem afinal está pagando a conta disso tudo. Vamos comigo? Afinal, o que é o STF e qual a real função deles no Brasil? Bom, o STF ele foi criado pela Constituição de 1988 e o artigo 102 da Constituição é bem claro. A função principal da STF é ser o guardião da Constituição. Ponto. Isso significa o que na prática? Julgar se uma lei viola a Constituição, julgar crimes do presidente da República, vice, ministros e parlamentares, resolver conflitos entre estados e entre poderes e entre tribunais e proteger direitos fundamentais em casos específicos. É como se a Constituição fosse o manual de regras do Brasil. O STF é o árbitro que apita quando alguém burla esse manual. Esse é o trabalho deles. Simples assim. Agora vamos falar sobre money, o faz-me rir, o tutu, que é o que interessa para quem paga a conta, né? Ou seja, eu, tu, tua mãe, teu pai, toda e qualquer pessoa que consuma produtos, troque seu tempo por salário, enfim, nós todos sabemos ali que a carga tributária do Brasil é muito pesada. E aí, para termos noção aí em questão de salários e benefícios de um ministro do STF, desde fevereiro de 2025, os ministros da STF passaram a receber R$ 46.366,19 de salário base mensal, resultado de um reajuste de 18% aprovado pelo Congresso Nacional, escalonado ao longo de 3 anos. E os benefícios adicionais dessa galera? Férias de 60 dias por ano, com um adicional de 1/3 constitucional. Carro oficial com motorista custeado pelo Estado. Dinheiro meu, dinheiro teu, dinheiro dos teus pais, dinheiro de todas as pessoas que hoje recolhem impostos, seja com consumo de produtos ou seja com trabalho direto ali. Abono permanência para quem já poderia se aposentar, mas continua, tá? Então, até para você entender um pouquinho do tamanho disso, né? Então, vamos lá hoje. Quem? Ministro da STF recebe um salário de R$ 46.366. O salário mínimo de 2025, R$ 1.518. Renda média brasileira, pasmem, R$ 1.848. Um professor de rede pública, tá? Âmbito nacional, em média, recebe de R$ 2.500 a R$ 4.000. O enfermeiro do SUS recebe entre R$ 2.800 a R$ 4.500. E um trabalhador médio da classe C recebe em torno de R$ 3.000 a R$ 5.000. Ou seja, um ministro da STF ganha por mês o equivalente a 25 salários mínimos. Em um ano, enquanto você trabalha 12 meses, ele recebe o salário de 2 anos e meio de um trabalhador brasileiro médio. E mais, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo quando se compara o salário da Suprema Corte com a renda média da população. Os ministros, pasmem, tá? Ganham 2.281% a mais que a renda per capita nacional. E sabe o detalhe mais importante disso? Que esse valor serve como teto constitucional. Lembra que eu falei antes, né?
Nenhum outro servidor público federal pode receber mais que isso. Então, quando o STF aprova aumento para si mesmo, o efeito cascata atinge todo o funcionalismo público federal. E quem paga essa conta? Adivinha? A resposta já está na ponta da língua, né? Agora vem um assunto que mexe com o meu bril, que é, e contém ironia que eu vou falar agora, né? O sabor desigualdade. Sabor desigualdade, tá? Contém ironia. Bom, vamos lá. A coisa que mais hoje rola nos embates aí, em roda de amigos, que a mídia está cobrindo, enfim, é o que eles estão fazendo que está fora do escopo, tá? Porque pense assim, a Constituição define as funções do STF, mas nós enxergamos aqui mais nos últimos anos e, cara, muito forte aí nesse 2026, com as situações que vêm acontecendo, que alguns ministros estão fugindo das suas principais funções, tá? E assim, muito além. Legal? Vamos lá, vamos trazer alguns casos, legal não, né? Mas vamos trazer alguns casos de como que os ministros estão fugindo do seu escopo de trabalho. Caso 1, o inquérito das fake news, que começou em 2019 e perpetua até hoje, tá? O inquérito foi aberto em 2019 e a base para isso foi uma interpretação considerada elástica do regimento interno da Corte, que prevê que o STF pode instaurar inquérito se ocorrer infração penal em sua sede envolvendo pessoa sujeita à sua jurisdição. Há questionamentos sobre a abertura de ofício do inquérito, sem provocação do Ministério Público ou da polícia, e sobre o escopo ampliado do objeto que rendeu o apelido de Inquérito do Fim do Mundo. Caso 2. Decisões monocráticas em volume crescente. Os números disponibilizados pelo STF permitem verificar um incremento no número de decisões monocromáticas, ou seja, as individuais, tá? As quais, na última década, representaram 90% de todas as decisões liminares proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. No outro extremo, as decisões tomadas pelo plenário não chegaram a nem 0,5%, tá? Então, o que é isso, galera? Só trazer um pouco mais de contexto, tá? Como eu falei, a decisão monocrática é quando um ministro, são 11, um ministro decide sozinho, sem os outros 10. Uma decisão que deveria passar pelo colegiado, né, pelo coletivo, passar por todos os ministros, pelo um debate e pelo contraditório. É tomada por uma pessoa só. Isso tem um nome na doutrina jurídica brasileira e foi chamado de ministrocracia, uma forma extremada de atuação individualista e descentralizada, na qual os ministros passam a exercer individualmente atribuições que deveriam sido conferidas ao colegiado do tribunal. Bom, no caso 2 já deu uma delongada. Caso 3, suspensão do X/Twitter, que aconteceu recentemente, em agosto de 2024. Tá? O ministro famoso, Xandão, vulgo a.k.a. Alexandre de Moraes, determinou a suspensão imediata do funcionamento do X, antigo Twitter, em todo o território nacional. E a determinação veio após uma intimação estabelecendo um prazo de 24 horas para Elon Musk nomear um representante legal aqui no Brasil, tá? Olha só, uma rede social usada por milhões de brasileiros foi suspensa por decisão de uma única pessoa, uma decisão monocromática, sem votação, sem debate, enfim, né? Fora totalmente do escopo, tá? Caso 4. Censura a veículos de imprensa. Em 2019, Moraes, vulgo Xandão, censurou a revista Cruzoé e o site O Antagonista por reportagem que mencionava o então presidente da corte, Dias Toffoli, impondo multa de 100 mil por dia às plataformas, caso descumprissem a ordem. Após recursos, a decisão foi revogada. Mas até isso acontecer, galera, vai chão, né? E olha só, assim, vamos fazer um comparativo do dia a dia disso, das classes C, D e E, tá? E olha só, vamos fazer um exercício juntos. Imagina você que trabalha em uma empresa e você tem um manual de regras, a descrição do seu cargo, mas aí você começa a tomar decisões que não são do seu escopo, tá?
sem consultar a diretoria e sem votar com a equipe, o que acontece com você? Chama na sala do chefe. E vamos lá, né? Mediante a isso, considerando que são decisões monocromáticas, que isso deveria passar por um debate, enfim, a gente vai fazer um comparativo com a nossa vida no dia a dia, né? Vamos comparar de como que nós trabalhamos e funcionamos e ver se isso se encaixa na nossa vida, na nossa realidade, tá? Isso é para fazer um ponto de reflexão para todos, tá? Então vamos fazer um exercício juntos, topa? Imagina que você trabalha em uma empresa, tá? Você já deve estar trabalhando, você não está trabalhando, ou você que está trabalhando, vamos pegar que você está numa empresa. E lá na empresa você tem um manual de regras que são as descrições do seu cargo. Mas aí, de forma repentina, você começa a tomar decisões que não são do seu escopo, sem consultar a diretoria, sem votar com a equipe. O que acaba acontecendo com você? Te chamam na sala do chefe, correto? Talvez até te demitam. Agora imagina que nessa empresa você ainda tem o poder de definir o seu próprio salário. E ninguém pode te demitir enquanto você estiver no cargo. Entende que isso nunca vai acontecer contigo, mas acontece com 11 pessoas? Esse é o STF. Esse é o órgão, salvo engano, a nível máximo do judiciário brasileiro, que tem esse poder. Então, será que o poder de uma nação, como a nação brasileira, está na mão de um executivo, do presidente da República? Eu creio que não. E olha só essa tabelinha que eu estou mostrando para vocês na tela, tá? Deixa eu fazer um pequeno comparativo aí, considerando ali o que eu falei de hoje, da realidade do profissional, seja ele de saúde, seja ele carteira assinada, enfim, para a gente fazer um comparativo e entender que nível de jogo que eles estão, tá? Quando a gente fala do trabalhador da classe D, hoje a média salarial, com base no salário mínimo de 2025, está na faixa de 1.518, tá? Não tem carro, não tem motorista, não tem segurança, e se errar no trabalho, perde o emprego, natural. Enfermeira do SUS, que existe uma briga aí, enfim, para fazer, aprovar o novo teto do piso da enfermagem, se eu não estiver enganado, tá? 3.200 na média por mês. Trabalha 12 horas por plantão para cuidar de quem não tem convênio, tá? E não tem escolha do seu salário. Um professor de rede pública, cara, que também tem uma tamanha importância como uma enfermeira do SUS, R$ 2.800 na média mês. Forma os filhos dos brasileiros. É responsável por fazer parte da educação e da formação das suas crianças. Não tem carro com motorista. Agora vamos pegar um ministro do STF. R$ 46.366 por mês. E eu não estou falando que eles não são merecedores, porque o trabalho deles de legislar, de ler aquela porrada de páginas não é brinquedo não, tá? Mas a gente tem uma disparidade muito absurda e, cara, é uma coisa assim, eles têm poder e eles são financeiramente bem, eles estão financeiramente bem, né? Então vamos lá, 46.366 média por mês, mais benefícios, um cargo vitalício. Eu nunca vi empresa ter cargo vitalício, né? Empresa privada. A não ser, enfim, acho que o Ronaldo, né? O fenômeno tem algo assim com a Nike, acho que é. Então ele vai ter 75 anos, ele é indicado pelo presidente, aprovado pelo Senado, não responde à eleição popular, então não é o pleito da população, é o pleito da classe política e não pode ser demitido pelo voto, tá? E tem mais, galera. Enquanto tu paga plano de saúde todo mês, enquanto tu luta por um leito no SUS, enquanto tu depende do transporte público, eles têm toda essa estrutura através do Estado. Enquanto você espera anos por uma ação na justiça ser julgada, eles têm poder de decisão, eles têm poder de decidir ações em horas e quando querem. Galera, vocês entendem o nível do jogo? Entendem que isso impacta na vida de vocês, como na minha? 11 pessoas que determinam e têm o poder da canetada e que destinam muitas situações para a sociedade e alguns absurdos que têm acontecido agora, algumas discrepâncias, né,
por exemplo, 8 de janeiro, os julgamentos que tiveram, as prisões, enquanto tem gente que está roubando bilhões, milhões, aí o cara vai, passa um tempo na cadeia, passa super bem e volta a ser candidato. É umas coisas absurdas que acontecem aqui nesse país, tá? E vamos lá, no final, assim, só pra gente finalizar, a minha ideia não quer dizer que, assim, cara, o STF não serve para nada, não tem função, tá? Tem, e ela é fundamental. Só que um país sem uma corte constitucional seria um. E assim, né? Um país aí sem corte constitucional, ele logicamente seria um caos. Então o problema não é a existência do STF, é quando os limites são ultrapassados, quando um ministro vira investigador, juiz e executor ao mesmo tempo. Cara, enfim, né? Tá ali. E isso tá todo mundo sente a mesma dor que eu sinto, tenho certeza. Quando decisões que deveriam passar por 11 votos são tomadas por uma pessoa, quando a mais alta corte do país julga com velocidade recorde o que interessa a ela e deixa engarrafar o que interessa ao cidadão comum, que é em prol da sociedade. Então a pergunta que fica é bem simples, tá? Quem vigia os vigilantes? Essa não é uma pergunta de direita ou de esquerda, é uma pergunta de quem paga imposto. E é uma pergunta sua, tá? Que deveria partir de você também, tá? Galera, encerrando por aqui, e deixo um ponto aqui. Se esse conteúdo te fez pensar, por favor, compartilhe com alguém que precisa saber disso, para que a gente informe mais as pessoas, para as pessoas entenderem que as decisões que estão ocorrendo hoje pelo STF, elas não condizem com as principais funções do cargo, tá? E está demonstrando que assim, o poder não está na mão do executivo, não. Tá na mão dos caras. O que é absurdo. Absurdo. Enfim, fica aqui o meu encerramento. Mais um vídeo do Fala Aí Política por Luiz Otávio. Eu espero que isso não reflita negativamente para mim, porque o STF está fazendo coisas que até Deus duvida, né? Perseguição a jornalista, sentenças elevadíssimas para casos muito pífios, tá? Tem gente fazendo coisa pior que recebe condenações menores em tempo mais longo, enquanto pessoas que foram para o 8 de janeiro ali tem gente com famílias e tudo, e eu não estou defendendo o pessoal do 8 de janeiro, mas que existe uma discrepância e uma diferenciação muito absurda que foge ao racional nas decisões em relação a esses casos, galera, eu entendo que existe. Então, forte abraço. Fica aí mais um episódio do Fala Aí Política por Luiz Otávio, agora falando sobre a polêmica dos ministros. Fui!